Já estamos no lado B da política relativamente a este penúltimo mês do ano. Estamos em novembro com os habituais comentadores políticos Emanuel Queiroz, Moura Silva e João Sardoeira. E eu começo talvez a emissão de hoje com aquele que provavelmente é o que está melhor preparado. Moura Silva, em relação a este orçamento 2015 agora aprovado, como é que vai ser para o próximo ano? Boa noite. Antes de mais, enfim, cumprimentar os meus parceiros de debate, cumprimentá-lo a si, cumprimentar todos os amarantinos que nos vão ver e escutar na Amarante TV. Bom, nós vivemos tempos difíceis, sabemos todos isso. Não é uma afirmação nova. E os orçamentos públicos, os orçamentos dos municípios, estão condicionados no presente como não estavam no passado. E a Amarante também não foge a essa regra. Os orçamentos atuais e os orçamentos de futuro estão ainda mais condicionados porque estão sujeitos a uma execução muito próxima do orçamentado. Aquelas rúbricas escapatórias para inflacionar os orçamentos, para esconder parte da despesa que muitas vezes não se queria evidenciar ou mostrar nos orçamentos que se apresentava. Portanto, essa astúcia ou este instrumento de gestão que no passado os municípios tinham, ou os executivos tinham, isso acabou. Portanto, tem que ser orçamentos de facto mais realistas. Eu acho que este é um orçamento mais realista. É um orçamento, enfim, que tem algumas ambições. É um orçamento que de alguma forma também partilha as decisões e partilha os projetos com as juntas de freguesia e com algumas associações. Portanto, em tempos difíceis, nada melhor do que partilhar ideias e partilhar decisões. Eu julgo que este Executivo soube ouvir as pessoas, as associações, o que as pessoas manifestaram, e acredito sinceramente que vai ser um orçamento para cumprir, essencialmente para cumprir. Mesmo, enfim, com alguns condicionalismos, todos sabemos, de ordem material, como é evidente. E também, de alguma forma, é um orçamento que também pouco ainda traz de novo em relação àquilo que, enfim, se possa vir a perspectivar um dia, de facto, como o verdadeiro orçamento da coligação. De facto, ainda não é um orçamento de transição, condicionado nos recursos, mas acredito sinceramente que se for concretizado, se for materializado de acordo com a ambição que está materializada no orçamento, ou que está plasmada no orçamento, eu acredito que a Amarante vai favorecer, a Amarante vai de alguma forma lançar algumas bases para o futuro. João Sardoeira, este orçamento traz muitas críticas por parte da oposição. É um processo natural ou não? Boa noite. Primeiro, boa noite aqui aos meus companheiros e boa noite às pessoas que nos estão a ouvir. E para ser muito sucinto e direto, diria, e até depois daqui de ler a justificação de voto do Partido Socialista, tirando aquilo que o Governo obriga a tirar porque os fundos são menores e as receitas são menores, isto é um orçamento do Dr. Armindo Abreu. Não vejo nada de novo que não seja. Aliás, o Moura Silva, do CDS, diz que isto é um orçamento da continuidade, que ainda não é o orçamento que o PSD e CDS gostaria de ter feito. O Partido Socialista diz isto aqui: no meio de tanta generalidade, propaganda e definição, vão sendo executados os programas e projetos do anterior Executivo Socialista. Já lá vamos a um ano do mandato. Este é do segundo ano. Não sei se o do terceiro será aquele que é o verdadeiro orçamento, ou se será o quarto, ou se será depois no segundo mandato, ou no terceiro mandato. Acho que isto que é igual ao do Partido Socialista, acho que não têm capacidade para nem visão para fazerem melhor nem pior. É um orçamento normal de pessoas normais. Não vejo aqui grandes diferenças com o passado. Vejo aqui na justificação de voto do Amarante Somos Todos, é uma justificação bem feita de quem
tentou alguma coisa e não conseguiu, arrepiou o caminho. Pronto, acho que o Pedro Barros arrepiou um bocado o caminho e agora vai ser a doer, ou vai ser mais a doer. Não conseguiu bem aquilo que queria no primeiro ano, se calhar no segundo vai ser a doer. Agora, acho que ele tem razão em tudo aquilo que diz. Acho que falta, e também o Partido Socialista, acho que falta planeamento estratégico para o Conselho da Amarante. E fazer orçamentos sem planeamento. Acho que sem planeamento estratégico para o Conselho, acho que é um bocado arriscado. Para mim, isto parece-me um orçamento para dar votos de manutenção para quem se quer manter no poder. Tenho pena de não ver, por exemplo, aqui refletida no orçamento, refletido um impulso maior na cultura e no turismo, que, por exemplo, segundo diz o nosso governo, é atualmente a maior fonte de receitas do país. Mas também percebo que isto seja um orçamento na continuidade e que não seja o orçamento que o PSD gostaria de apresentar. Será que eles terão capacidade de o apresentar? Eu até passo agora a palavra ao Emanuel Queiroz. Emanuel Queiroz, com que olhos é que vê este orçamento 2015? Bom, eu vou olhar com olhos e com óculos. Bom, na verdade, antes de falar do orçamento, eu gostava de deixar uma nota, que é uma nota de valor humano e digamos, em virtude de um acontecimento que está a marcar a atualidade em Amarante e no país, que tem a ver com o facto de um jovem estar desaparecido na Galiza e pelo qual merece, digamos, a nossa solidariedade e faço votos muito sinceros, não o conhecendo pessoalmente, embora sei que ele era ou é amigo de uma das minhas filhas, para que apareça são e salvo e que esta circunstância não se torne naquilo que eventualmente possa ser de mais trágico. E, portanto, continuando quanto à questão enfim, dando para trágico já é um orçamento. As boas noites aos nossos colegas e ao painel e ao nosso auditório, eu gostaria de dizer o seguinte. Se bem eu compreendo, e se não houver desistências no âmbito do elenco autárquico, se não houver substituições, calculo que o orçamento os orçamentos que irão aparecer serão sempre orçamentos do PSD. Portanto, nunca serão orçamentos da coligação. Isto porque o elenco autárquico eleito... A coligação acabou. A coligação, por um lado, acabou, mas, por outro lado, também é facto que não há nenhum eleito do CDS e, portanto, a menos que haja algum convênio... Comemorou um ano do acabamento da coligação. Um ano. A menos que haja algum convênio exterior, digamos, àquilo que é oficial. Não. O acabamento é uma palavra bonita. Sim, sim. O acabamento. Não é? O acabamento o acabamento é dar coligação. o brilho final. É dar o brilho final. A menos que haja algum convênio exterior e que tenha a ver com, enfim, esse compromisso que presidiu à eleição do último elenco autárquico, no âmbito do CDS e do PSD, os orçamentos irão sempre ser apresentados por quem está na Câmara, não por quem está fora, é suposto. Claro. Portanto, daí, nessa perspectiva, considero que os orçamentos vão ser orçamentos do PSD, marcadamente do PSD. Até porque, evidentemente, que não vai haver interesse nenhum da parte de um partido maioritário, e vamos ver, entretanto, as voltas que o mundo vai dar até às próximas eleições autárquicas, mas não vai haver interesse nenhum que um partido maior se deixe subalternizar por um partido menor e que nem sequer, digamos, tem nenhum eleito no elenco. E, portanto, isso tem é... Assembleia.
na Assembleia, mas a Assembleia praticamente não tem poder de influenciar o órgão autárquico, a Câmara Municipal, porque as coisas são ao contrário. Não faz o orçamento, aprova ou reprova. As coisas são ao contrário. Aprova ou reprova. Infelizmente, eu considero que está desqualificado o papel das Assembleias Municipais precisamente nesse sentido, porque podia haver um contributo, uma preparação e um contributo, e naturalmente que o município ganhava com isso. Se as propostas fossem incluídas, aquelas que fossem melhores para o Conselho, mas o facto é que o partido do poder, por norma, não reconhece qualidade nas propostas, por muita mais-valia que elas possam consubstanciar, porque seria, digamos, visto como um atendimento a um partido minoritário e seria, digamos, tido como o reflexo de uma limitação de capacidade ou de expressão de poder, etc. E o que isso significa na opinião pública. Portanto, infelizmente as coisas têm esta leitura que, de uma maneira geral, acabam por ser inviabilizar os contributos, digamos assim. E evidentemente que quem perde com isto somos todos nós. Bom, em relação ao orçamento, as críticas que são feitas é que, perante a necessidade de, digamos, demonstrar transparência e rigor, é que há rúbricas que pura e simplesmente são tidas assim na generalidade, são inscritas verbas nelas, sem especificação em concreto de quais são as ações ou, digamos, as iniciativas que vão ser tomadas. Em concretamente nas rúbricas relacionadas precisamente com a questão da economia, não é? Por exemplo, realização de projetos no âmbito do desenvolvimento económico, realização de projetos e iniciativas no âmbito do empreendedorismo. Isto agora está na moda, projetos do empreendedorismo e do desenvolvimento económico. Medidas de apoio ao emprego. A Câmara a substituir-se ao Instituto de Emprego. Interessante. Programa de capacitação empresarial. E em tudo isto vão 1.100.000 euros. Portanto, há outras rúbricas que, de alguma maneira, o Coronel falou, que estão descuradas, que é precisamente as iniciativas, digamos, ligadas à cultura e ao turismo, que também são de criticar, aliás, são um fator de crítica da parte da oposição ao Executivo. Há um aspecto que eu considero que, enfim, não se prenderá tanto com este orçamento, mas vai se prender com este mandato autárquico, que tem a ver com o negócio feito com as águas e saneamento. Eu acho que isso é fundamental porque não está esclarecido, não está devidamente esclarecido. Era importante que se pusesse um ponto final neste assunto em relação ao esclarecimento, porque provavelmente o ponto final em relação ao dossiê será discutível. E o facto é isto, é que o elenco anterior, liderado pelo Partido Socialista, fez um determinado negócio em relação à atribuição das águas e do saneamento, foi criticado pela atual Câmara, pelo atual Executivo, é criticado, diz que é um mau negócio, mas o que é facto é que estão vinculados a ele. E eu acho isto absolutamente absurdo. Quer dizer, se é pernicioso, se há justa causa, se impõe que os municípios são prejudicados com este negócio, se é claro, como eles dizem, que é um mau negócio para a autarquia, por que razão é que estão vinculados a este negócio? Isto é, no interesse dos municípios e no interesse da Câmara Municipal, por que razão é que não descolam e não agem em conformidade? Ou então, se estão vinculados e se mantêm o vínculo, não vão dizer que é um mau negócio para não atuar. Portanto, isto é uma absoluta incoerência que eu não compreendo, sinceramente. Eu acho que é decisivo, é determinante, por uma questão de transparência. Não tem nada a ver com políticas partidárias, não tem a ver com ideologias, não tem a ver com nada, tem a ver pura e simplesmente com a transparência.
Isto é, recebemos dinheiro, interessa-nos este dinheirinho, mas também nos interessa politicamente estar a criticar o que os outros fizeram. Agora, mas não vamos mexer no negócio porque ele assim é que está bem. Se for esta a perspectiva, isto é cínico. Agora, se não sendo esta a perspectiva, há que esclarecer. A primeira circunstância que para mim determina a ação política e que determina a qualidade e a diferenciação dos homens é precisamente a exigência. E a exigência pela transparência. Eu acho que isto é decisivo. Portanto, a questão dos negócios, das águas e do saneamento, este Executivo, esquecendo que há compromissos que foram tratados no mandato anterior e que alguns dos elementos, nomeadamente o Presidente, esteve vinculado a eles. Independentemente disso, o que eu acho que é coerente é, se o negócio é mal feito, se traz prejuízo ao município, se vai agravar as contas dos municípios, se é como dizem, vai haver um aumento de 100 e tal % nos valores da água a cobrar e do saneamento, então o que se impõe é defender o interesse público. Eu acho que este é um aspecto determinante da conduta e da ação política, porque a ação política, neste caso autárquica, tem precisamente a ver com o interesse dos municípios e do serviço que se presta aos municípios. A qualidade, por um lado, e o preço que se vai pagar. Moreira Silva, este é ou não um orçamento exclusivamente do PSD? Olha, ver uma coisa. Antes de mais, deixa-me dizer isto aqui. Esta questão da água, da passagem, da concessão da água, da exploração da água, quer em rede alta, quer em baixa, para as águas noroeste e também da rede de saneamento, é uma deliberação da Assembleia Municipal anterior, por proposta do Executivo anterior. Foi aprovado em reunião de Câmara e votado em Assembleia Municipal e aprovado em Assembleia Municipal. Em campanha, a coligação manifestou-se discordante. Mas, essencialmente, o que quis foi alertar para o problema. Que vai ser um problema. Mas eu também pergunto se na maioria dos amarantinos, ou dos que estão aqui presentes, sabem qual era o peso que as águas tinham no orçamento da Câmara. Não era o lucro, a vantagem, o superávit. Era o peso que tinham a exploração das águas no orçamento do município. O peso como? O peso nas contas do exercício municipal, das contas públicas, das contas da Câmara. O custo. Entre o débito e o haver, qual era o custo? Sim, qual era a diferença? E as contas estavam bem feitas? Portanto, bom, as contas estavam bem feitas. Pois, Manuel, eu não sou o técnico mas da é Câmara. preciso ponderar tudo isso. Mas as contas, as rubricas são conhecidas, as contas são auditadas, são fiscalizadas. Não sei. Ver, é preciso... Sim, mas olha ver. É preciso, mas calma, mas deixe-me... Preciso aferir isso tudo. Sim, mas isto é preciso percebermos isso. E qual era o peso, Moura? Este tinha um peso na ordem de 2 milhões de euros ano. Portanto, o Dr. Armindo percebeu claramente que não tinha orçamento para sustentar o custo social do município. Não tinha. E eu, sem estar aqui a elogiar o comportamento do Dr. Armindo Abreu neste processo, porque bem pelo contrário, o critiquei pelo facto de não ter sido tão claro quanto devia no período da discussão, para que todos soubéssemos com aquilo que íamos contar, não há dúvidas. Mas os normativos comunitários, normativos nacionais, empurram a gestão e a exploração das águas para processos deste género. E eu estou em crer até que é preferível que a exploração das águas de saneamento continue em empresas públicas do que o que muitas câmaras fizeram, é a concessão da exploração das águas, nomeadamente em baixa, a empresas privadas. Eu acredito, portanto, que mesmo assim, entre o deve e o haver, entre o possível lucro que essas empresas podem vir a recolher com a exploração da água, as contrapartidas de melhoramento e de aumento da rede, quer ao nível da água, quer ao nível do saneamento, eu acredito que mesmo assim a comunidade no seu todo acaba por tirar mais proveito pelo facto de a concessão ter sido feita com uma empresa pública, de capitais públicos. E a Câmara de Amarante também é acionista dessa empresa de capitais públicos. De capitais única e exclusivamente públicos.
Enfim, até um dia. Pelo menos até um dia. Enfim, os chineses vêm por aí fora. E, portanto, isto vai continuar a crescer, como sabem. Há mais fusões de empresas públicas que vão acontecer, não é? Onde vai dar uma outra dimensão ainda e uma outra capacidade de reclamar até alguns apoios, algumas capacidades de investimento que o município começava a não ter. Mas isso é um problema. O outro problema é os termos do acordo e o custo que isso vai ter, de facto, para os municípios nos próximos 4 anos. E vai ter custos muito significativos. Muito significativos. Mas esse quadro está negociado. Avaliou-se a possibilidade de romper o negócio. Fizemos 3 ou 4 contactos brevíssimos, fez-se uma breve avaliação e o problema era estrondoso do ponto de vista jurídico. Portanto, eu não sou advogado, os meus conhecimentos de direito são curtos, mas o processo foi avaliado. E, portanto, aparentemente não havia outro destino, a menos que se quisesse correr riscos sérios, incalculáveis, até de indemnizações ou outros, não é? Ficando por conta própria, sem capacidade de poder haver candidaturas para apoios comunitários para as infraestruturas de saneamento e de águas. Portanto, havia aqui alguns condicionalismos que recomendaram alguma prudência na decisão. Agora, que é verdade, que eu também acho que no momento da discussão, não é agora, que no momento da discussão houve pouca discussão pública, concordo com o Emanuel, devia ter havido mais discussão pública. A informação ficou muito condicionada às cadeiras do poder e às cadeiras ou às pessoas que se sentam na cadeira tendencialmente para votarem aquilo que o poder quer. Ou seja, ficou um circuito muito fechado. Lamentavelmente ficou um circuito muito fechado. Mas é um problema, de facto, não tenho dúvidas que é um problema. E este município, e este orçamento, este executivo e este orçamento, avaliaram o problema social para Amarante. E há uma rúbrica também, as rúbricas sociais de apoio social às pessoas mais carenciadas e mais necessitadas está aumentado. Indo de encontro até aquilo que o Sr. Lira muitas vezes aqui diz. Um momento não é para grandes obras. O momento é para se pensar nas pessoas. É uma afirmação, muitas vezes que o Sr. Lira diz. Já houve tempo para grandes obras, e muitas vezes até se fez obras a mais, mal pensadas, e hoje estamos a pagar com isso, não é? E de facto, este orçamento, se calhar é um bocadinho, está um bocadinho condicionado, de facto, nas grandes obras, porque os quadros comunitários que aí vêm não vão ter grandes apoios para obras, para construção, para as construções, não vão ter. Portanto, claro, é uma matriz que é conhecida, não é só para o município, mas é para todos os municípios, não há dúvidas. E, portanto, é preciso pensar nas pessoas. E em tempos de crise como aqueles que vivemos, é preciso partilhar alguma coisa do que temos. E este orçamento, de facto, pensa nas pessoas e aumenta as rúbricas de apoio social. Bom, em relação a uma crítica aqui feita, enfim, eu concordo também com algumas das críticas que são feitas. Não é? Concordo na medida em que a nossa ambição, a nossa vontade era fazer mais, cada um de nós que está aqui na mesa. Não é preciso estar na Câmara, não é preciso estar de acordo com este Executivo ou com o anterior, para que se tenha o desejo e a ambição de que a nossa terra cresça, se desenvolva, progrida e dê abrigo ou dê trabalho às pessoas que aqui queiram trabalhar, aqui possam viver. Isso é a ambição e o desejo de cada um de nós. Não é preciso estar na Câmara ou estar na Junta de Freguesia. De cada um dos amarantinos, naturalmente. E, portanto, enfim, este anseio natural é comum que eu também aqui manifesto. É comum a muita gente, mas a outra tanta não. Não, é comum a toda a gente. Estou em crer que sim, quero fazer justiça a todos os amarantinos. Acho que pensam bem a favor do Amarante. Portanto, não, uns não são capazes de concretizar. Quando se abdica de ter indústria no Conselho, quando se abdica... Sim, isso foi uma coisa no passado, mas também não havia condições para isso. Algumas também eram... Enfim, não preparámos atempadamente algumas... Mas quando se exclui a possibilidade de se... Nós temos aí grandes plataformas preparadas para a indústria e não temos indústria que se quer lá instalar. E temos algumas pessoas que tinham até essas infraestruturas e alguns terrenos adquiridos para criarem outros parques industriais e pararam e estão disponíveis para os vender e não têm quem os compre. Esse é outro problema, não é? Agora há aqui uma questão que... O tempo agora é outro. Que tem que se fazer, claro, que temos que fazer justiça. No passado tínhamos para apoio à economia, para a indústria, para a atividade económica, 100 mil euros. Agora tem-se um bocadinho mais. Mesmo assim não se diz para quê. Está bem. Ou seja, mas a disponibilidade está aí.
A disponibilidade está aí para apoiar os projetos que surjam. E os projetos que têm que surgir não têm que ser do Executivo. O Executivo tem que ser parceiro da criação dos projetos. Eventualmente dinamizar a cidade, dinamizar o Conselho, promovê-lo, como agora está a fazer internacionalmente. Como outro dia esteve aqui uma associação de empresários africanos de Moçambique, não estou em erro. Portanto, há um conjunto de intercâmbios internacionais. Há resultados disso? Estamos a começar. Uma criança nasce, o primeiro que se batiza até demora um bocado de tempo. Portanto, quando começa a parte, até para um ano. Portanto, ou seja, há uma vontade enorme de fazer coisas. Agora, se elas vão ser possíveis concretizar, vamos ver. Mas, neste momento, essa disponibilidade e essa vontade existe e vem manifestada pelos órgãos de comunicação social, não só de Amarante, mas até a nível nacional, que têm manifestado, portanto, esse empenhamento e essa disponibilidade para as parcerias. É positivo, não há dúvidas. Vamos ver se eles se concretizam. Agora, se eles se concretizarem, é bom. A minha dúvida é se eles se vão concretizar. Mas essa não é uma questão só do Executivo, também é uma questão da vontade dos próprios empresários, não é verdade? Bom, portanto, se calhar, como todos temos a ambição de ter um Amarante melhor, um Amarante maior, um Amarante com mais desenvolvimento, um Amarante com gente na cidade, com o comércio florescente, com muitas atividades culturais, muitas vezes, na avaliação que fazemos, é que achamos que é pouco. Mas é só pela nossa ambição, pela nossa vontade, pelo nosso gosto. Não é só. E, portanto, provavelmente por aí achamos que ainda é pouco. Mas vamos esperar que o ano se concretize e, enfim, mesmo condicionados com algumas dificuldades materiais, eu acredito que vai ser um ano de uma execução que eu diria, pelo menos, não inferior à do ano anterior. João Sardoeira, compreende ou não estes condicionalismos para fazer um orçamento? Não. Mas agradeço aqui ao meu amigo Dr. Moura Silva a explicação sobre as águas de quem não faz parte da coligação, para quem a coligação já acabou, para quem não existe coligação. Todo este conhecimento profundo da atividade camarária é uma coisa de levar a peito. O senhor é que me forçou a isso, ler as atas. Foi o senhor que me recomendou. O senhor é que me recomendou. Eu leio as atas. Até trouxe 4 atas. Eu sei, pelo último programa, que a coligação tinha acabado no dia em que a Câmara tomou posse. Ou no dia anterior, ou no dia a seguir, ou coisa parecida. Mas como comemoraram agora, eu lembrei-me, há bocado brinquei aqui com ele, o Pedro Vaz de Caminha escreveu a carta do achamento do Brasil. O Dr. Gaspar fez aquele discurso, é o discurso do acabamento da coligação. Quando festejam uma coisa que não existe. Festejaram o acabamento. Isto faz-me lembrar o nosto presidente, que não queria festejar a defesa da Ponte Amarante, mas quis festejar as invasões francesas. Isto vivemos, isto é exatamente igual. E outra coisa que eu acho engraçado no Moura Silva é que quando nós começamos estes programas com a vitória da coligação, ele dizia assim: eu só falo daqui por um ano vamos ver. Acabou-nos agora de dizer: eu espero que este ano e daqui por um ano é que a gente vai falar. Já lá vão 2. Não, deste orçamento. Porque da coligação acabou. Se eu sei que a coligação acabou. Pronto, nunca mais. Não, o fiel amigo, o bacalhau, o Dr. Adriano Santos agora passou a ser o bacalhau do Dr. Gaspar, que é o fiel amigo. O fiel amigo era o bacalhau, Maurício. Mas pronto, agora está esticadinho ali, pendurado por um embaraço, como aqui se diz, e pronto. Não exagero. O problema, agora voltando a coisas sérias, eu concordo com o Moura Silva quando diz que este orçamento tem alguma visão mais no aumento das rúbricas da assistência social. Acredito, a parte social. Mas há aqui um problema extremamente grave. Há um pensamento chinês que diz: quando vires um homem à beira do rio com fome, não lhe des peixe, ensina-o a pescar. Isto é da base. Quer dizer,
O pensar nas pessoas e o aumentar as rubricas do apoio social não é dar dinheiro, que é o que a Câmara faz. O problema não é dar dinheiro, porque vão distribuindo benesses à procura do voto, sempre com uma coisa fixa: nós temos de ganhar as próximas eleições. E todos os partidos que lá estão querem ganhar as eleições. E os independentes querem ganhar as eleições. E nós não podemos ter esta visão, porque isto de distribuir dinheiro é muito bonito, mas cada vez vão ter menos para distribuir. E quando não tiverem para distribuir, as pessoas ainda vão ter um problema social maior. Porque se habituaram à subsídio-dependência, que é o problema destas câmaras todas por aí abaixo e destes senhores todos que estão na política. É a subsídio-dependência. Nunca souberam fazer mais nada, a maior parte deles, do que há no fim do mês. Esperar que lhe depositassem o dinheiro em conta. Há alguém que tenha feito um investimento do seu próprio bolso, com dinheiro seu e tenha retorno? Não há. Isto é fundamental. Administrar pessoas não é distribuir dinheiro. O problema social não é pôr coisas ao serviço das pessoas. É pôr as pessoas ao serviço das coisas, que é completamente diferente. É o criar afetos. E o criar afetos é uma palavra muito querida ao Adriano Moreira. Não é distribuindo dinheiro. É criando afetos. É trazendo as pessoas para as coisas. Não é levar as coisas para as pessoas. E eu acho que este orçamento falha exatamente por isso. Como já falharam os do Partido Socialista, e havia muito dinheiro, e havia capacidade de desenvolver a indústria, e capacidade de desenvolver a cultura, e desenvolver o turismo. E Amarante sempre perdeu, e vai continuar a perder, porque não há uma estratégia. A estratégia demora tempo a fixar, demora tempo a ser focalizada e a dar resultados, e nós não temos estratégia nenhuma. A estratégia que a coligação ganhou a Câmara ao Partido Socialista e ao Pedro Barros é uma estratégia que mudou ao fim de um ano. Hoje, a política da Câmara não é aquela com que eles ganharam as eleições. Está escrito. É ler o que eles prometeram e é ler o que estão a fazer. Não é preciso mais. Estão a enganar os amarantinos. E os amarantinos, mais tarde ou mais... Eu não estou a dizer que são de má fé. E eles estão-se a enganar eles próprios. E estão a enganar os amarantinos. Os amarantinos vão de perceber mais tarde ou mais cedo que foram enganados por esta gente, por estas pessoas, por este tipo de conduta das pessoas. Não digo que seja uma conduta de má fé, que estejam... Não sabem mais. Não é impossível fazer um orçamento melhor. Nem daqui por 4, nem daqui por 20 anos que eles lá estivessem. E sabe porquê? Porque eles nunca fizeram orçamentos. Eles não sabem o que é administrar. E, portanto, não vale a pena. Não vale a pena nós estarmos à espera 2, 3, 4, 5, 6 anos. Este orçamento é um orçamento igual ao do Partido Socialista. Como o do Partido Socialista foi igual ao do PSD antigamente. O PSD aprovou todos os orçamentos do Partido Socialista enquanto o Partido Socialista esteve na Câmara. E o Partido Socialista aprova, com abstenção ou sem abstenção, como o PSD fez consoante lhe convinha, os orçamentos todos de coisa. É o Bloco Central a funcionar. O bacalhau está lá pendurado, é por apêndice. É uma memória coletiva. Afinal, houve uma coligação. É a memória, é o bacalhau pendurado da parede. E Manuel Queiroz? Sim. Bom, em relação, digamos, a este assunto, eu tenho as minhas dúvidas, enfim, mas são dúvidas que não são determinantes, são minimamente, não, claro. Portanto, que já em outros programas o afirmei, o de não ter visível, nem na ação cívica, nem na ação política anterior, uma marca notória de uma diferenciação entre o que estava no antes e o que vem no depois. Porque, de facto, nós temos que ser realistas, quer dizer, as pessoas não surgem
por geração espontânea e, portanto, há um percurso, há um lastro que as pessoas vão fazendo no decurso da sua própria vida e que tende a dar, digamos, os indicadores das perspectivas, da ambição, dos desejos, do sonho, da iniciativa, da realização, das atividades, do empreendimento, do envolvimento, do interesse, do entusiasmo, dessas coisas todas. Isso não se faz na política. Isso não se faz na política. Isso se tem e se manifesta ainda fora da política e fora do contexto da política, ou não se tem, e a política não se inventa. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Desculpe, deixe-me só dar este exemplo. Eu estive com o Moura na Câmara quando o tempo do Dr. Armindo, e nunca nunca, suponho eu, num mandato, foram propostas tantas coisas, foi debatido tanto problema, foi desse-me a mim, embora foi o orçamento mais executado até hoje. Eu tenho noção disso. Éramos pessoas completamente diferentes, lutávamos por aquilo que entendíamos, conversávamos antes e não tínhamos nada a ver uns com os outros. Claro. Não tinham a ver. Havia um objetivo comum. O objetivo comum era lutar por Amarante. Evidentemente. E eu digo-lhe, eu conheci o Moura nessa altura. Tínhamos tido uma ou duas conversas antes. Certo. Conheci muitas pessoas, não conhecia o Ferreira Torres, não conhecia o Amadeu, não conhecia... Ouça, e nós criamos ali uma coisa e obrigamos a Câmara a fazer muitas coisas, quer no orçamento. E alterar outras. Que depois levaram outro destino, não interessa. Mas foi com algum prazer que nós lutávamos por Amarante, que eu sentia que as pessoas que ali estavam, como também senti que o Dr. Armindo Abreu, que tinha ali era a visão dele, mas ele lutava por aquela visão. E eu o que agora acho diferente nesta nova classe política é que é uma visão mais própria, não é uma visão partidária. É uma visão mais de banda de casaca vestida, percebe? E isso mete-me mais confusão. Agora, eu tive lutas lá dentro com o apoio do Maurício Silva. E às vezes quem ouve, eu ouço falar aqui. E eu ouvi-o falar, não sei se ele ficou mais velho assim tanto, mas eu não acredito. Eu também envelheci nestes anos. Mas ele era um homem que tinha uma coragem impressionante de dizer as coisas. E tenho pena que este envelhecimento dele, às vezes... Não, isso é uma avaliação sua. Às vezes... Não, é uma avaliação sua. Bom, é uma avaliação. E, portanto, aquilo que eu quero dizer em relação e continuando em relação ao que estava a referir, é que... Nós estamos fora um bocadinho. Evidentemente que manifesto as minhas dúvidas, tenho as minhas dúvidas, e elas só a mim me comprometem, o que quer dizer que se eu estou errado, o erro é meu e ninguém tem que padecer por isso. Quem me dera a mim não estar errado, não é? Nem na avaliação que faço, nem na forma como as coisas, em princípio, vão decorrer. Mas eu não tenho a expectativa de vir a ser surpreendido. Não tenho. Sinceramente, com este elenco, não tenho a expectativa de vir a ser surpreendido. Se vier a ser surpreendido, tanto melhor. E tanto melhor para Amarante, aliás. Há uma coisa que é fundamental no nosso juízo como amarantinos, é termos perspectivas de Amarante eventualmente distintas, diferenciadas, mas querermos para Amarante o melhor. Sim, não é? Claro. Como é evidente. Claro. Eu nasci na rua, sou da rua, vivo em Amarante, fiz a minha opção por Amarante quando podia ter saído de Amarante. Claro. E de facto com prejuízo, porque o permanecer em troca de outras expectativas ou de outras perspectivas mentalmente até dita melhor, prejuízo, mesmo que não seja só material, claro, evidentemente, claro, até mentalmente. Agora, o que me parece a mim é que, tendo conhecido Amarante Vila,
tendo havido um movimento pró-Amarante Cidade que lutou e que em 85 conseguiu que, digamos, a urbe, o núcleo urbano, fosse considerado cidade, aquilo que eu vejo e da avaliação que eu faço é que tudo aquilo que, digamos, o que foi conseguido conquistar para requalificar o centro urbano e para lhe atribuir uma categoria de cidade, já sendo cidade, Amarante perdeu. E a verdade é esta, é que há serviços que melhoraram, entretanto, como é evidente. O caso do museu, por exemplo, o museu foi melhorado, foi, entretanto, nesse período, foi requalificado ainda nos anos 80. O museu precisa, do meu ponto de vista, de ter uma outra expressão na cidade. É uma mais-valia, o museu é uma mais-valia na cidade. Precisa, do meu ponto de vista, de uma outra dinâmica, de uma outra projeção, de uma outra visibilidade. Eu não sou o curador, não sou o diretor do museu, não sou o presidente da Câmara, não sou nada, mas sou cidadão e acho que é muito pouco ter uma tela encostada a uma parede e dizer que está ali uma exposição. Acho que é manifestamente pouco. E, portanto, ou eu estou enganado em relação às atividades que se fazem no museu, ou isto é, digamos, demasiado curto, demasiado pobre. Acho que o museu carece, de uma outra projeção. Porque, de facto, o Amadeu de Sousa Cardoso é uma referência a nível nacional. E, portanto, acho que haver a possibilidade de protocolar com a Gulbenkian, não sei se há, se não há, mas manter a coleção, digamos, mais valorizada, uma outra expressão para a arte de Amadeu de Sousa Cardoso, para o modernismo português, acho que é fundamental. Depois, acho que a cidade precisa de uma outra requalificação do ponto de vista de uma coisa muito simples, que no meu tempo de juventude era rotina nas ruas da cidade. É limpeza. Acho que não é preciso grande investimento. Ligar uma mangueira ao rio e pôr, digamos, limpar as ruas, acho que é fundamental. E, sobretudo, não é limpá-las à segunda-feira, é limpá-las... Atenção à legionela. Sim, pois. Mas é limpá-las e tê-las limpas ao fim de semana, não é? Só foi por causa do Tâmega que tu tanto combateste, esta questão da poluição do Tâmega. Se me ligar a mangueira ao rio, pode ser perigoso. Bom, portanto, há aqui aspectos que eu acho que são fundamentais, mas não me compete a mim fazer as políticas autárquicas. Apenas, no fundo, é o reconhecer, digamos, daquilo que não está feito, que poderia ser feito, que poderia ser melhorado, que não exige investimento. Isso é só procedimentos, não é? É procedimental. Sim. Moura e Silva, para fecharmos este capítulo. Não, só em jeito mesmo de encerramento do capítulo, dizer que, mesmo que o orçamento tenha críticas, e algumas delas com certeza poderão ser até aceitos para melhorar no futuro, eu estou em crer que este orçamento, mesmo assim, é um orçamento que está de acordo com as ambições possíveis do município e vai permitir dar passos em frente na obtenção, na realização, na materialização de algumas das ambições que estavam plasmadas no programa de candidatura. Obviamente que está-se condicionado, naturalmente está-se condicionado, e também está condicionado pela vontade dos outros. Pela vontade dos outros. Porque ainda agora a área da reabilitação urbana da cidade de Amarante, que o Executivo propôs inicialmente, contemplava uma área de desenvolvimento que depois não passou, numa primeira fase não passou pelos vereadores da oposição e que teve que receber contributos e também foi retirado a esse documento
algumas das obras previstas ou do espaço, por assim dizer, geográfico que se previa enquadrar nesta área da reabilitação urbana, portanto, o Executivo também está condicionado. Depois, ainda dizer que eu acredito que podíamos fazer mais coisas, mas precisamos, como o Sr. Oliveira muitas vezes insiste, e eu concordo, é definir a estratégia, definir um modelo, identificar o modelo que nós queremos, não é? Identificar o modelo que queremos e de facto, definir as linhas de orientação. Nós temos que saber o que precisamos para aquilo que queremos daqui por 10, 15 ou 20 anos. Isso está a ser, é o que me dizem, e eu acredito que sim, que está a ser desenvolvido. Esses documentos estão a ser trabalhados, portanto, de acordo com os técnicos que foram contratados recentemente. Mas isso, portanto, isso foi feito durante 23 anos. Não, mas isso, o problema é... Eu acho espantoso, porque isto foi feito durante 23 anos. Mas deixe-me só terminar. O plano geral não é 23, 25 anos. O Partido Socialista está lá desde 1989. Não, mas o Plano Geral de Urbanização da cidade de Amarante andou 23 anos, mudou de nome, foi entregue, para concluir foi preciso pedir certidões. Foi um gabinete... Sim, isso não se realizar agora, daqui a 20 anos também continua a estar desatualizado. Isso não há dúvidas. O que é que valeu? Tem que ter essa margem. Não foi feito. Mas eu queria só terminar. Termine. Portanto, ou seja, há de facto... eu sei que a nossa vontade é muita e queríamos ter já tudo. Mas temos que perceber que o Partido Socialista esteve na Câmara desde 1989. Mas o PSD também lá está. Calma. Não é assim. Tu há bocado acabaste de dizer que quem faz os orçamentos é quem está no Executivo. Com e é certeza, verdade. Responsabiliza-se no Executivo. certeza. E não só. Mas responsabiliza... Mas quem lá está na oposição também tem a responsabilidade... Tem de ter... Exatamente. Não é apresentar alternativas. Eu só queria aqui do que você faz fazer só uma coisa que às vezes nós abusamos muito, que é do problema nós estamos condicionados. O PSD sabia que estava em minoria na Câmara. Ou não aceita a Câmara, ou tem de governar a Câmara, fazendo conselhos. Soube depois das eleições, claro. Depois, mas claro. Depois, sabendo. Claro. Vamos lá ver. Portanto, ela tem que ajustar. Deixe-me dizer, tem de ajustar, já lá vamos a um ano de ajustamentos. E vamos a caminho do segundo. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que o PSD sabia muito bem, quando concorreu à Câmara, o estado em que estava a economia na Europa, no mundo, que não era um problema de Amarante, é um problema mundial. O dizer-me agora que está condicionado porque os dinheiros não são os mesmos, não. O PSD sabia, quando concorreu, que não podia fazer obras, por exemplo. O governo tinha dito isso. O governo tinha dito isso. Tinha dito que era muito mais... Por exemplo... Felizmente a Câmara de Amarante tem alguma capacidade de endividamento. Felizmente. Mas vamos lá ver. O problema do endividamento é o problema que nos aconteceu a nós, país, depois de 25 de Abril. O Salazar deixou lá muito dinheiro, deixou os cofres cheios, gastámos o dinheiro todo e depois ficámos a pedir esmola. Isso a capacidade de endividamento não me importa. O que me importa a mim é a capacidade de realização. De realizar dinheiro com a possibilidade do endividamento. Pronto. E o que é que aconteceu? Nós na Europa, não estamos a falar agora da Câmara de Amarante. Você sabe que foram feitos investimentos que só tiveram custos, que de rentabilidade foi zero. Mesmo rentabilidade, aquilo que a gente chama social, foram zero. Fazer 2 autoestradas de Porto-Lisboa foram custos. Não, a economia desenvolve-se. A economia desenvolveu-se. Você tem as autoestradas vazias, 2 a quilómetros uma da outra. Mas isso é o erro, isso foi o erro. Construir coisas que não precisávamos com dinheiro que não tínhamos. Com dinheiro Tarde ou cedo o problema vinha e veio, e grave. E veio. E quando o PSD concorreu à Câmara de Amarante, a Câmara sabia que os programas europeus só dão dinheiro para projetos rentáveis. E tem de apresentar uma rentabilidade, com quocientes diferentes, tem de ser rentáveis. Ora bem, nós temos alguma dificuldade, nós portugueses temos alguma capacidade, depois destes anos todos de desbunda completa, de fazer adegas cooperativas onde não as havia, de fazer bairros sociais onde não eram precisos, de fazer autoestradas a passar por lados e a não fazer autoestradas onde elas eram precisas. Nós temos agora alguma dificuldade em gerir este investimento, dizer assim, eu meto aqui 1 milhão de euros, mas eu daqui por 5 anos tenho o retorno do dinheiro que lá meti. Sim. Não há ninguém que pense nisto assim. E é um bocado difícil pensar nisto. Mas o que eu
não desculpo, é que dizer nós estamos condicionados. Eu, quando concorro a qualquer sítio, eu estou sempre condicionado. Sim. Eu estou sempre condicionado. E o condicionamento, para mim, não é desculpa. Não é desculpa. Sim, mas... A prática da política são o conseguir contributos para a minha causa. Não é marginalizar os outros. É conseguir contribuir. E isso não me condiciona. Sr. Oliveira, deixa-me terminar, que eu fui só... Ok, muito rapidamente para dizer o seguinte. Aqui, quando eu falo em condicionalismos, esses factos são objetivos, é um facto, não vale a pena mas sempre escamoteá-los, não vale a pena escamoteá-los. Sempre existiram, não há dúvidas. Há limitações, claro. Mas as limitações cresceram a partir do momento em que se é eleito para o Executivo sem ser em maioria. Portanto, está-se condicionado... Deixe-me dizer isto. Está-se condicionado às parcerias com os outros. Mas e se não dá ao Maurício. Eu escutei-os com atenção. Este é o meu ponto de vista. Mas isto para quem está na democracia, esse é o meu ponto de vista. com a verdadeira essência da democracia, onde o diálogo... Mas eu não estou a dizer que isso é errado. Mas eu não estou a dizer que isso é errado. Eu não estou a dizer que isso é errado. Agora, o que é preciso avaliar é uma coisa. É a disponibilidade, como o Sardoeira já aqui manifestou, que nós tínhamos, a entrega que nós tínhamos, e que se ela hoje é a mesma. Portanto, essa é uma questão importante. Deixa-me dizer uma coisa que eu acho. E quando eu percebo e entendo. É importante quem está nas equipas, claro. Ora... Eu percebo que você diz assim, nós não ganhamos as eleições com maioria. Claro. Estamos condicionados. Claro. Ok. À vontade dos outros, naturalmente. Mas das duas, uma. Ou eu parto à partida para ter o contributo dos outros, que são em maioria, sim, ou então não aceito o lugar e vou-me embora. Não, agora ir para lá e dizer eu não faço porque estou condicionado, isso é que para mim não é. Mas o que você está a concluir é que a Câmara devia pedir demissão ao final de um ano. Não, portanto, o que a Câmara não tem outra pode, forma. O que a Câmara portanto, agora... não pode, o que a Câmara... Não, sim, mas não estou a dizer isso. Sim. O que eu estou a dizer é assim, se eu estou condicionado por estar em minoria, das duas uma, logo no primeiro dia, ou eu não aceito o cargo, ou se o aceito, eu tenho a obrigação isso não faz sentido desistir, enfim, acaba de ser eleito. Posso acabar? Sim. Ou eu não aceito. E não é o primeiro que não aceita. Sem poder. E não é o primeiro que não aceita, não é caso virgem. Por não estar em maioria, não sei se é Presidente da Câmara, eu não me recordo, seja do que for, sim, não está em maioria, não aceita. Olha, o Sá Carneiro fez isso diversas vezes. Foi-se embora. Sim. Pronto. Ou então, eu digo, eu aceito, estou em minoria, e qual é a minha forma? É de ter o contributo dos outros, que estão em maioria. Foi aquilo que nós, durante 4 anos, tentámos fazer. Mas o que eu ia terminar, se me deixassem, é que por isso mesmo é que a ARU foi votada por unanimidade, recebendo o contributo dos outros. Mas é um documento de todos, não é um documento... ótimo. Ótimo. Okay. E devia ser tudo assim. E se a Câmara fosse toda assim, se a Câmara fosse toda assim, devia lá estar 50 anos. Ou seja, não precisa de os haver. Mas é ótimo. Eu sou um homem de consensos. O que é preciso é percebermos que muitos destes documentos não são documentos de quem ganhou. São documentos do Executivo que compromete toda a variação. Portanto, quando se diz melhor, portanto, mas então vocês têm que avaliar, têm que filtrar algumas das avaliações que fazem ao Executivo que ganhou. Melhor, se for possível, consensualizar, reunir o maior número de opiniões num documento, melhor, mais consenso ganha. Chegamos ao fim desta primeira parte do lado B da política. Voltaremos daqui a pouco. Até já.